Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do Estratégia Militares. Na verdade, a nossa última aula do curso, porque aqui nós vamos falar sobre o regime militar e a nova república. Sem sombra de dúvida, são dois períodos menos recorrentes do que se levarmos em conta o período colonial, por exemplo. Mas ainda assim, eles estão previstos no seu edital, por isso você precisa estudá-los, pensando que podem cair, que vão estar na sua prova. Já vá com essa certeza, embora pode ser que esteja, pode ser que não. De todo modo, você precisa estar preparado mesmo, porque o nosso objetivo é fazer você gabaritar, beleza? Bom, vamos começar falando aqui sobre o regime militar. Na nossa última aula, nós terminamos com o momento em que João Goulart, o Jango, foi deposto do poder, por meio de militares e também com participação de alguns civis. A partir daqui, então, começa o chamado regime militar. Muitas pessoas pensavam de que uma certa interferência dos militares na política era necessária para fazer uma limpeza na política. Então se tiraria ali os comunistas, a ameaça do comunismo, e depois os militares entregariam novamente o poder aos civis. Não foi isso que aconteceu. A gente permaneceu por 21 anos aqui na história do Brasil, com os militares comandando a política nacional. Por isso que a gente chama de regime militar. Ah, não tinha civil aqui? Tinha civil. Só que os civis não estão no comando do país, Eles até fazem parte aí na condição de ministros, de governadores, mas eles não estão no comando. O comando do país é dirigido pelos militares, pela instituição mesmo, as Forças Armadas, tá bom? Bom, esse período vai de 64, momento da deposição do Jango, até 85, quando nós temos o primeiro civil aqui voltando ao poder, que é o Sarney, tá bom? Na presidência da República. O que a gente precisa saber aqui? Eu vou falar algumas coisas referentes ao período, mas tem algumas coisas que não tem tantas chances assim de estar presente na sua prova, tá? Então eu vou destacar aquilo que, na minha opinião, com base nas provas anteriores, tem mais chance de cair. Fechou? Depois que o Jango é deposto, quem assume a presidência em caráter provisório é o Ranieri Mazzilli, que era ali o presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados, um político, civil, normal, assume o poder em caráter provisório, só que naquele contexto, a nossa política brasileira já estava sendo conduzida, depois da deposição do Jango, pelo que a gente pode chamar de Comando Supremo Revolucionário, que é basicamente três militares aqui do alto oficialato, que já estão ditando as cartas aqui, que é o Arthur da Costa Silva, que depois vai se tornar presidente também, o brigadeiro Francisco de Assis Corrêa de Mello, e, nossa senhora, Augusto Rademacher Grunewald, cada um deles representando aí as três armas. Esse aqui é um trava-língua, não tem condição não. Precisa saber isso decorado? Não, é só saber que nesse contexto aqui os militares já estavam aí, já se preparando para conduzir a política, beleza? Nesse contexto nós temos a aprovação do ato institucional número 1. O ato institucional número 1, ele vem com o objetivo aqui nesse contexto de tirar os elementos que eram considerados como entraves à situação da estabilidade do Brasil, que tinham ligações com o comunismo, ou que eram contrários aqui a esse processo que levou à deposição do Jango. Então, o que esse ato institucional número 1 vai fazer? E eu acho pouco provável dele ser cobrado na sua prova. Então é só para entender o contexto mesmo, tá? Caçar os deputados que ficaram contrários a 64, ao que está acontecendo aqui, suspender direitos políticos de qualquer cidadão era possível também, aqueles que eram considerados adversários do novo regime que se instaurava aqui, poderiam ter seus direitos políticos suspensos, ou seja, o direito de votar, direito de ser votado, beleza? O ato institucional número 1 também permitia ao presidente convocar o estado de sítio sem o Congresso apoiar, sem o Congresso aprovar. Então, se aqui o presidente sentisse que estava numa situação de calamidade, de ameaça nacional, então o presidente poderia convocar, decretar o chamado estado de sítio. O que é o estado de sítio? É um recurso aqui, que permite, que suspende temporariamente essa separação de executivo, legislativo e judiciário. Ao mesmo tempo, isso afeta um pouco, os direitos individuais. Eles ficam meio que suspensos aqui, até porque é o momento em que esse estado de sítio é decretado, acredita-se que há algo maior em risco, então não dá para ficar garantindo direitos, No final das contas, é preciso dar muita força para o Estado, para o Poder Executivo, para ele poder
eliminar ali alguma ameaça, né, às instituições, uma ameaça à soberania internacional, à soberania nacional, então de repente estamos vivendo algum ataque, tá certo? Então, nesse contexto, nós temos aqui, né, uma possibilidade do presidente decretar esse estado de sítio sem passar pelo Congresso, beleza? Também é decidido por esse ato institucional número 1 que o presidente seria eleito pelo voto indireto. Então, o Congresso, né, escolheria o próximo presidente. O Raniero Mazzilli estava lá esperando, né, o que iria acontecer, ocupando a presidência provisoriamente. Aí esse AI1, né, que foi um decreto, ele resolve então o seguinte: o próximo presidente vai ser eleito pelo voto indireto. E aí quem foi eleito aqui nesse contexto? Castelo Branco. O Castelo Branco, então, começa, a gente pode entender a ascensão dele como o início, de fato, do regime militar, tá certo? E aí, a partir dele, nós vamos ter todos os presidentes do período sendo eleitos de maneira indireta, tá certo? Não há eleições aqui, o povo, né, indo votar pro presidente, não, tá? Beleza? E quais foram os presidentes desse período? Castelo Branco, depois o Costa e Silva, depois o Médici, Geisel e Figueiredo. Como que eu vou decorar esses caras? Eu gosto de usar esse esquema aqui, ó. Caco, Me, G, Fi. Né? Uma palavra inventada aí, que junta aí as iniciais de todos. Então, K de Castelo Branco, Co de Costa e Silva, Me de Médici, o G de Geisel, né? E o Fi de Figueiredo. Então, Caco, Me, G, Fi, para você decorar a ordem dos presidentes, tá certo? Acho pouco provável que, por exemplo, o governo Costa e Silva seja cobrado, tá? Que o governo Figueiredo seja cobrado, acho pouco provável, tá? Mas a gente vai falar de alguns pontos importantes de todos eles, porque vai que cai, tá certo? O mais provável, na minha humilde opinião, de ser cobrado é o Castelo e talvez o Geisel. Mas, de todo modo, a gente vai ver todos, né? Porque vai que cai, você precisa acertar a questão. Show? Vamos começar então falando do governo Castelo Branco, o primeiro aqui. O Castelo Branco, né, ele já temos fofocas históricas para contar dele, né? Ele era um militar com um certo projeção intelectual, né? Dentro do meio militar ele era considerado alguém muito estudioso, né? E de fato ele era. Só que não era visto como tendo um perfil atlético, né? Até porque as condições físicas limitavam ele, né? Não sei se vocês já viram fotos do Castelo Branco. Ele tinha um corpo meio esquisito, assim, né? Ele tinha os braços maiores do que o tronco, assim, ao mesmo tempo a cabeça dele parece que tinha sido colocada por cima dos ombros, assim, porque a cabeça dele era bem maior do que o tronco. Então, o pessoal até xingava ele, chamando ele de Quasímodo, né? Ele parecia o Corcunda de Notre Dame. Mas ele mesmo fazia piada disso, né? Ele falava que o bom dele, né, não ter nem pescoço direito é porque ele não precisava de usar cachecol e também não ia morrer guilhotinado nunca, né? Porque nunca iam acertar o pescoço dele, beleza? De todo jeito, o Castelo Branco assume aqui com esse objetivo de varrer, né, a ameaça comunista do Brasil, de varrer um pouco a corrupção também, né? Inclusive o termo populista, que em sentido negativo, começa a ser mais utilizado aqui. Já existiu um pouco antes, mas os militares aqui, os setores que estão apoiando a ascensão dos militares, estão dizendo, a gente precisa tirar os populistas, precisa tirar a ameaça comunista, né? Então Castelo Branco, ele vem com o propósito de fazer algumas transformações, beleza? E aí, quais são os militares que estão aqui chegando ao poder, no final das contas? A gente pode dividir esses militares em dois setores, porque eles têm visões diferentes do que está acontecendo, tá certo? Existem pelo menos duas alas, tá? A gente pode dizer que existe uma ala castelista, né, ou seja, mais próxima do castelo, né, que também conhecida como Grupo da Sorbonne, porque era visto como uma ala, Sorbonne é uma universidade, né, então era vista como uma ala mais intelectualizada, né, um pessoal mais esclarecido, né, e existia uma outra ala que seria uma ala mais chucra, mais dura, né, daí o nome linha dura. Qual que é a diferença entre as duas, além, né, dessa que eu estou te dizendo? Para os castelistas, né, esse processo de ascensão ao poder dos militares deveria ser algo temporário, né, e que em algum momento o poder deveria ser devolvido aos civis. Essa ala castelista está muito próxima da UDN, que apoiou a deposição do Jango, tá certo? Então Castelo,
né, assim como também o Geisel, né, eles já fazem parte dessa ala castelista, né, de alguém que achava que o poder deveria ser entregue para os civis depois, tá certo? Bom, já a linha dura, eles defendem a permanência dos militares no poder. Porque as duas alas acham que o Brasil tem que passar por certas transformações. Só que para o linha dura, os civis não dão conta de fazer isso. Então eles têm que permanecer no poder. E aí a gente tem principalmente o Costa e Silva e o próprio Médici representando essa chamada linha dura, que acham que os militares tinham que vir para ficar e pronto. Eles não confiam muito nas elites civis, no final das contas, tá? No final das contas, o que vai acontecer? De fato, né, vai prevalecer essa concepção de que os militares tinham que ficar mais tempo no poder, tá certo? Então, podemos dizer que do ponto de vista da mentalidade aqui das Forças Armadas, né, prevalece a linha dura, em detrimento da ala castelista, tá certo? Bom, mas vamos voltar para o Castelo, que é quem está no poder aqui nesse momento. Inclusive o Castelo não gosta muito do Costa e Silva, acha ele meio chucro assim, né? O Costa e Silva que depois vai sucedê-lo na presidência. O Castelo Branco está preocupado, né, em institucionalizar o regime, ou seja, a gente precisa dar áreas aqui de legalidade, né, até para não ser questionado, então outros decretos vão ser baixados aqui também. Esses atos institucionais eu acho muito pouco provável de cair na sua prova, tá? De todo jeito eu estou passando eles aqui porque a gente tem que entender o contexto, tá certo? O que o ato institucional número 2, que é o que o Castelo vai aprovar logo em seguida, ele decide? A primeira coisa, ele vai conferir mais poderes ao presidente para cassar mandatos e direitos políticos. Então, aqui nesse contexto, eles ainda estão preocupados, né, com a existência de opositores do regime, sejam eles comunistas ou não, né? Nas universidades, no Congresso, né, dentro do governo. Então, é preciso reforçar o presidente de atribuições para ele poder, né, extirpar aí os inimigos do que eles, né, do que eles autodeclaravam como uma revolução, tá bom? Há também aqui um estabelecimento de eleições indiretas para presidente. Então, nesse contexto, o Castelo Branco está dizendo, olha, a partir de agora, né, vamos colocar eleições indiretas mesmo até para os próximos presidentes, porque até aqui existia uma perspectiva, né, de que logo após o mandato do Castelo voltaria a ser como era antes, né, no Castelo de Abrantes. Eles achavam, né, que lá em 65 ia ter eleição normal, o Castelo estava vindo aqui só por um tempinho. Então, quando é aprovado aqui o AI-2, alguns civis que apoiaram 64, eles dão com os burros na água. Eles achavam, né, principalmente gente que já achava que ia ser candidato à presidência, que eles, né, de certa forma, a deposição do Jango era favorável, porque aí, né, isso aumentava ali uma chance deles virem logo em seguida. Não é isso que acontece. O Carlos Lacerda, né, que foi uma figura que sempre apoiou, né, a interferência dos militares na política, ele foi um dos grandes afetados aqui, né, ao observar que o governo não, né, traria novamente as eleições diretas para presidente, ele já se frustra, porque ele próprio queria ser candidato à presidência. Se a eleição vai continuar sendo indireta, ele já está ferrado, tá certo? Então ele, né, e outros setores aqui, eles já ficam insatisfeitos com o regime e começam a se posicionar de forma mais significativa contra o regime, tá certo? O JK, que não apoia a deposição de Jango, ele vai ser uma das principais vozes contra o governo aqui, porque de alguma forma ele também esperava ser candidato, tá certo? Então ele não apoiou 64, o JK, mas ele tinha perspectiva de ser candidato aqui novamente em 65. Então ele e o Carlos Lacerda, inclusive, se unem. Olha só como é que são as ironias da vida, né? O Carlos Lacerda, que sempre fez oposição ao JK, agora os dois se unem aqui e, né, vão fazer oposição ao regime militar, porque os dois queriam ser candidatos. E aí é muito legal, eu tive a oportunidade de ler as cartas que os dois trocavam. É muito legal, aí eles se enchem, né, de elogios. Ah, querido Carlos Lacerda, tive a oportunidade de ler o seu livro. Aí eles tiveram que esquecer as desavenças do passado. E política é isso mesmo, tá? Infelizmente, política é isso mesmo, já dizia o Magalhães Pinto, né, que também vai fazer oposição ao regime aqui nesse contexto depois de ver que não poderia sair candidato. Política é igual nuvem, você olha, tá de um jeito, você olha, já mudou, tá bom? Então, nesse contexto aqui, os civis, né, alguns civis que haviam apoiado, né, eles dão com os burros na água observar que vão ser mantidas aí eleições indiretas para presidente. Outro ponto importante aqui do AI-2 é que todos os partidos políticos que existiam no Brasil estão extintos. Então, PSD, PTB, UDN,
Os outros partidos também, todos extintos, tá bom? E a partir de agora, esse AI-2 implementa o que a gente pode chamar de bipartidarismo. E isso eu acho interessante vocês saberem, né? Que a partir daqui, da decretação do AI-2, a gente tem a instituição do bipartidarismo. Então só passa a existir, né, no regime militar 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena vai ser o partido de apoio ao regime, a Aliança Renovadora Nacional. Quem está aqui dentro? Principalmente ex-udenistas, tá? Que passam a integrar o Arena, se tornam arenistas. E temos também alguns membros do PSD, né? O Partido Social Democrático. O MDB vai ser o partido de oposição ao regime, mas é uma oposição consentida, como se dizia na época. Não é uma oposição que vai dizer, nós temos que derrubar o regime, a força, bababá, bababá, né? Os militares têm que sair. Não é isso que ele vai fazer. Ele vai tentar fazer oposição no Congresso, elegendo deputados, né? É o caso do Tancredo, que está aqui, é o caso do Ulisses Guimarães, que está aqui, tá certo? Então é o partido que a gente chama de oposição consentida, porque ele não bate de frente assim, xingando a mãe, né, do presidente, não é nada disso não, tá? Mas, com o passar do tempo, o MDB vai fazer uma oposição mais forte, tá? Mas mais no finalzinho do regime, beleza? Quem está aqui? Principalmente políticos do PSD e do PTB, tá? Então, a Arena fica principalmente o DN, PSD, e MDB, PSD e PTB. Deu para entender mais ou menos? Tranquilo? Então, são implementados 2 novos partidos aqui. Então, veja que o regime permite uma oposição, mas uma oposição que não seja oposição mesmo, né? É gente ali que vai se posicionar contra algumas medidas no Congresso e tal, mas não pode bater muito de frente não, tá? Bom, ainda no governo Castelo, nós temos a aprovação de outros 2 atos, o AI-3, né, que estabeleceu fim de eleições diretas para prefeitos e governadores. Então, mostra que uma tentativa do regime de controlar a ascensão de prefeitos, de governadores, é uma forma, né, de quem está no poder lá em Brasília tentar também formar tentáculos nos governos, nos municípios, né? Porque como a eleição é indireta, ou seja, o povo não vota, né? Quem escolhe é uma espécie de conselho, né, de colégio eleitoral, há uma possibilidade maior do governo intervir e quem vai assumir nesses estados, nesses municípios, tá bom? Então é uma forma, né, desse governo que chegou ao poder estender os seus tentáculos para os estados e municípios. Fechou? Por fim, a última medida aqui, né, desses atos institucionais do Castelo é o AI-4. O AI-4, ele vai convocar, vai criar aqui, de certa forma, uma nova Constituição, tá? A Constituição de 67. Preciso saber essa Constituição. Olha, basicamente, no final das contas, a gente tem aqui, né, no Congresso, não precisa saber muitos detalhes, não. É só pensar que o poder do presidente, o poder executivo, ele é reforçado ainda mais, tá? É só isso. No final das contas, é o que acontece aqui nesse contexto, beleza? Não precisa entrar em detalhes em relação ao que é essa Constituição de 67, porque é pouco provável dela ser cobrada. E, por fim, outra medida do Castelo aqui também, né, do governo do Castelo, é a aprovação da Lei de Segurança Nacional, né, que passa a ser utilizada para enquadrar os adversários do regime militar. Então, aqueles que eram considerados opositores, né, eles eram condenados por essa Lei de Segurança Nacional. É preciso entender que essa Lei de Segurança Nacional, ela é baseada no que a gente pode chamar de doutrina que existia em alguns setores das Forças Armadas, a maioria deles, que é a chamada Doutrina de Segurança Nacional. O que é essa doutrina no final das contas? Vamos ler um pouquinho para a gente entender, né, o contexto que ela surge e o que ela representa. A Doutrina de Segurança Nacional foi criada após a Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, por oficiais norte-americanos com a cooperação de dirigentes da América Latina. O comunismo, simbolizado pela União Soviética, passou a ser considerado um inimigo permanente. No Brasil, a questão da segurança nacional esteve ligada à Escola Superior de Guerra, criada em agosto de 1949 por decreto presidencial do general Eurico Gaspar Dutra. O direito de segurança nacional dos anos 50 vinculava-se à oposição entre Ocidente, países capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, e Oriente, União Soviética e China. Na década de 60, em nome da segurança nacional, ideologia dentro das Forças Armadas defendia a importância do planejamento e de controle estratégico. Em outras palavras, a militarização de todos os setores, todos os níveis da sociedade.
Quanto mais se aprofundava a crise brasileira, mais espaço a doutrina conquistava no interior das Forças Armadas. Aqui, pessoal, há uma ideia de que os comunistas eles vão se infiltrar na sociedade, né, sem que ninguém perceba. O comunismo, né, se instaurado no Brasil, não vai ser por meio de um embate direto, por uma guerra. Eles vão se infiltrando nos setores da sociedade. Então essa doutrina de segurança nacional, ela vem, né, no sentido de tentar impedir esse alastramento, né, que ela acredita ser uma ameaça que vai surgir internamente, tá? E não de maneira muito direta, por meio de uma guerra. Então, se o Brasil se sovietizasse, né, se tornasse comunista, não seria, né, a União Soviética chegando aqui, derrotando o Brasil numa guerra, não. Isso surgiria, né, aos poucos, na imprensa, por meio dos partidos, dos sindicatos, era essa concepção aqui, tá? E é essa ideologia, né, que está presente nas Forças Armadas que vai orientar a forma como o governo conduz aqui também, porque aí ele vai enquadrar a sociedade. Vai dizer, bom, se o comunismo pode surgir no movimento estudantil, eu preciso de repreender o movimento estudantil. Se o comunismo pode surgir, né, no interior até da igreja, ter setores ali mais inclinados ao comunismo, precisa intervir ali também. Então, ele parte do pressuposto de que o inimigo está dentro do país, tá certo? É um inimigo silencioso que vai ganhando força. Bom, do ponto de vista econômico, e aí eu acho que é o que a gente realmente tem que se preocupar em relação ao governo Castelo, né, o que tem mais chances de cair, o Castelo Branco vai adotar uma política econômica que a gente pode chamar de liberal internacionalista, que é liberal, ou seja, abrir as fronteiras, né, para investimentos externos, tá? Então ele vai abrir a nossa economia, né, e incentivar a entrada de capital externo, de capital estrangeiro, tá bom? Nesse contexto, a gente tem que lembrar que a inflação, né, continuava muito alta, né? O Castelo Branco pega esse período e para reverter isso, ele vai, né, nomear como ministros, o ministro, e isso eu acho que é interessante a gente saber o nome deles também, tá? Roberto de Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. É interessante você tentar lembrar aí Campos e Bulhões, tá? Vai que isso cai na sua prova, né? Lembrar aí, eles são ministros do Castelo, fica mais fácil, tá bom? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão tentar reverter a situação econômica do Brasil, criando, e aí eu acho que você precisa saber isso, talvez seja o ponto mais importante aqui do nosso primeiro bloco, o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. O PAEG é o plano de governo do Castelo Branco. Então, assim como o JK tinha lá o plano de metas, o Castelo vai ter aqui o PAEG. O que o PAEG faz? Ele favorece a entrada de capital estrangeiro, tá? Então abre as nossas fronteiras para o capital privado externo, e ele também precisa conter a inflação. Então, o que ele vai fazer? Vai cortar empréstimos, vai reduzir os salários, né, tudo isso para cortar gastos e tentar controlar a economia, controlar a inflação. E a inflação, de fato, cai aqui e a gente pode dizer que, de certa forma, ela prepara terreno, porque a gente vai ver no nosso próximo bloco, é o que é chamado de milagre econômico, tá? Fica com essa informação que, digamos que o governo Castelo Branco toma medidas que possibilitam, né, no governo seguinte, surgir, né, o que fica conhecido como milagre econômico, que é um crescimento elevado do PIB brasileiro, tá bom? Outro ponto importante aqui do governo Castelo é a criação do Conselho Monetário Nacional, o CMN, que vai ser algo responsável, né, por formular a nossa política da moeda aí, tá? Então é interessante a gente saber isso também. Há um alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria, mas nesse sentido, né, não há nenhuma novidade aqui. Eu creio que vocês já imaginavam isso, né? Se nós temos aqui um governo que tem uma preocupação em conter os comunistas, eles estão lá fora, né, preocupados em se alinhar junto aos Estados Unidos, tá certo? Então nem preciso dizer, não há relações diplomáticas com países de orientação socialista aqui nesse contexto, né? Cuba, por exemplo, o Brasil rompe relações com o país, tá certo? Bom, outro ponto, aí eu vou citar algumas medidas também, que é interessante você saber que o Castelo fez, tá? Não precisa saber em detalhes, se teve efeito, se não teve efeito. É importante você saber que o Castelo fez. E esse governo foi marcado por uma série de medidas, por isso que talvez seja o mais importante aqui da nossa aula, tá? Pelo menos no nosso período do regime militar, beleza? O que o Castelo fez aqui? O Banco Nacional de Habitação, né, que é basicamente algo que é criado, né, para promover a construção e aquisição da casa própria, vai incentivar muito a construção civil, o setor de construção civil, tá bom?
Temos também a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, né? Acredito que seja o mais importante de todos aqui, né? Dessas medidas sociais, que vai garantir certa proteção aos assalariados demitidos sem justa causa, independente do tempo de serviço, tá bom? Temos também aqui o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Uma coisa importante, pessoal, antes a Previdência Social era meio assim, né? Tinha lá a previdência social dos bancários, a previdência social de outro sindicato. O que o Castelo Branco fez foi unificar tudo no mesmo instituto, tá? Então isso foi importante porque era meio bagunçado isso. Nesse ponto, foi muito importante essa medida aqui do Castelo, tá? Nacionalizar a previdência social, unificar tudo, beleza? Exceto funcionários públicos e militares, né? Que é diferente. Também foi criado aqui o Estatuto da Terra, né, que disciplinou o uso da terra e definiu os conceitos de reforma agrária e módulo rural. Olha só que coisa, né? Mesmo a ideia de reforma agrária sendo vista como coisa de comunista, que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Estados Unidos já fez reforma agrária. O Castelo Branco ele vai sustentar aqui, tentar promover alguma reforma agrária, tá certo? Inclusive é nesse contexto aqui que a gente tem a extensão de direitos trabalhistas, tá? A CLT sendo aplicada para os camponeses, para os trabalhadores rurais, tá? Então isso é algo importante também, tá certo? Então, essas são as principais medidas do governo Castelo Branco. Qual que é o meu palpite? Eu acho que esse é o governo mais importante aqui, né, para os nossos estudos de todo o regime militar. A gente vai ver outros também, né? Vai falar o que é mais importante deles. Se eu fosse você, eu tentaria me lembrar disso aqui e lembrar do PAEG também, né? O programa, vou voltar aqui para você ver, né? Voltar aqui no nosso plano de ação econômica do governo, que isso pode cair também, tá? Na minha opinião, são os pontos mais importantes aqui pra gente, beleza? Bom, fechamos aqui, a gente vai ver aqui depois que o Castelo sai do poder, assume a linha dura, o pessoal que não tinha a mesma visão do Castelo, de que o poder deveria ser entregue aos civis algum tempo depois, já era um pessoal que achava que os militares tinham que vir para ficar mesmo. E aí quem vai assumir a presidência era um certo rival do Castelo Branco, um camarada chamado Arthur da Costa e Silva, que a gente vai falar no nosso próximo bloco. Tchau!